Olá, boa noite, que nós nos encontremos na paz de Jesus e também na alegria por iniciarmos mais esta Semana Diocesana de Liturgia. Eu sou o Padre Guilherme, sou da paróquia São Jorge, que fica na cidade de São Jorge, em Santo André. Estou também como coordenador diocesano de liturgia e é com imenso carinho que acolho a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Quero saudar todos os paroquianos, membros das mais diversas paróquias da nossa Diocese de Santo André, também pessoas de outras comunidades, de outras dioceses que nos acompanham nesta noite. Também quero acolher com muito carinho a Riso, que é a coordenadora diocesana de liturgia. Boa noite, Riso. Eu acho que a Riso está muda aí. Agora sim. Boa noite. Eu disse que é sempre uma alegria, né? Estarmos com a Semana de Liturgia, mais um ano, isso já há mais de 10 anos que fazemos, e todo ano as pessoas perguntam, né? E a Semana de Liturgia? E eu quero aproveitar e agradecer também ao setor Inclusão, que vai nos acompanhar, então vai ser acessível aos surdos. Hoje nós temos o Felipe e a Mariana para ajudar, para fazer essa interpretação. Sejam bem-vindos. E teremos também intérpretes de outras dioceses, Padre. Que alegria. Nossa Semana Diocesana de Liturgia chegando a todos realmente, pelo segundo ano consecutivo, nesse formato online, mas que nós estejamos sempre juntos, em comunhão, colocando em prática também todos os itinerários do nosso plano diocesano de pastoral, sendo aí uma igreja cada vez mais acolhedora e missionária. Quero saudar também todos os membros da Comissão Diocesana de Liturgia, os representantes regionais da liturgia e do setor música, os membros da equipe de redação do folheto ABC Litúrgico, também os membros da equipe de celebrações diocesana e todos aqueles que estão nos ajudando e fazendo parte deste projeto tão importante da nossa diocese, de formar, de conhecer um pouco mais da liturgia, para que a gente celebre com muito mais amor, com muito mais devoção. Hoje também nós vamos dar início a esta semana de liturgia, falando sobre liturgia e os meios tecnológicos. Então, aproveito também para agradecer a Pastoral das Comunicações Diocesana, que sempre nos ajuda, vem nos ajudando aí com a divulgação, com a transmissão, e hoje vai nos enriquecer aí partilhando os seus conhecimentos. Antes disso, nós queremos acolher os representantes das regiões São Bernardo Centro e Ruge Ramos, que vão fazer para nós, vão conduzir o nosso momento de oração. Então, nós vamos acolher o Josafá, o Marcelo e o Wilson. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu peço a gentileza, então, da projeção da oração. Sou Marcelo, da Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem. Boa noite aos irmãos e irmãs que estão reunidos e reunidas nesta semana de liturgia. Com alegria, esperança e fé, iniciamos a semana de liturgia de 2021, mais uma vez, na modalidade virtual. Em tempos de pandemia, o Senhor Deus tem fortalecido nosso testemunho como cristãos e cristãs que anunciam a boa notícia diante de obstáculos e de vitórias. Neste instante, façamos um breve momento de silêncio, a fim de acolher o Evangelho deste dia, oferecido pela liturgia da Igreja. Sou o Wilson, né? Eu sou da paróquia São Pedro Apóstolo do Taboão, setor Rude Ramos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não pensei que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue-me, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, os 12 discípulos partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em um breve momento de silêncio, acolhemos no nosso coração a palavra de Jesus. Apresentemos nossas orações pela grata realização da semana de liturgia, pelos palestrantes, para que possam formar e animar a comunidade que estará reunida por meio das mídias diocesanas. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos membros das equipes de liturgia, em paróquias e comunidades da Diocese de Santo André e de demais dioceses, para que recebam com ardor e disposição as orientações que despertam para a experiência do mistério da fé. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que estamos conectados, conectadas pelas mídias diocesanas, distantes, porém próximos em Cristo, para que possamos, seguindo o Evangelho de hoje, portar a espada da palavra, a espada que o Senhor traz, a espada da palavra, que traz justiça e paz. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para animar o início desta semana de liturgia, cantemos o júbilo que nos congrega neste encontro de formação. A letra está exibida para que vocês também virtualmente possam cantar. Vamos juntos. Não trabalha na minha vida para entre as nações,
Dá-me o fogo ao banquete, quero habitar no coração, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, espalhar na terra o meu amor. Todos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, com fervor meu nome proclamar, e ninguém se queixa ao fim do dia, ninguém me chamou a trabalhar. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Maria, mãe de Jesus e discípula fiel, caminha conosco. Peçamos a sua intercessão, de modo particular, com o título de Nossa Senhora do Carmo, cuja festa está bem próxima, para que tenhamos êxito nesta semana de liturgia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado a vocês da região São Bernardo Centro e Ruge Ramos por preparar e conduzir esse momento de oração inicial para nós. Deus abençoe a vocês, todos os membros das comunidades de vocês e todos os representantes aí de todas as regiões da diocese. Antes de darmos continuidade, quero lembrar que as dúvidas que vocês tiverem ao longo da nossa semana de liturgia, você pode enviar para o e-mail liturgia@diocesesa.org.br. Nós vamos responder na live no dia 27 de julho, também às 19h30, e ao longo da semana nós vamos também recordando a vocês toda a programação da Semana Diocesana de Liturgia. E com imensa alegria, iniciando esta nossa semana, quero acolher com muito carinho, com muita gratidão também, o nosso pai pastor, nosso bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Boa noite a todos vocês. Quero cumprimentar o Padre Guilherme, toda a coordenação da Pastoral da Liturgia e todos vocês que estão sintonizados neste momento aqui da nossa diocese, das várias comunidades e paróquias e também de outros lugares que estão participando. Cumprimentar, agradecer os palestristas, né, com esta extensa e bonita programação, né? Hoje a Fernanda Minichello vai falar sobre liturgia, os meios de comunicação.
o padre Ademir sobre os documentos da igreja, e o Wagner, a Simone, como organizar um retiro, o Jorge Santos sobre cantos na missa, né, um tema tão importante e necessário, e oficinas, né, comentários e preces, né, do padre Guilherme, e os esclarecimentos no último dia, né, o padre Guilherme e a Risoclei. Então, é uma programação muito bonita, bem preparada, e, se Deus quiser, será tão bem desenvolvida. Eu não poderia deixar de dizer uma palavra no início dessa semana de liturgia. Quando cheguei na diocese, estava se desenvolvendo a semana de liturgia daquele ano. E para mim foi muito emocionante ter aquele primeiro contato. Estava sendo realizada lá em São Caetano, na USCS, né, na Universidade lá de São Caetano. Me lembro muito bem. E quem estava naquela época à frente da pastoral, ou estava dando palestra, se eu não me engano, era o padre Cristiano. Então, foi sempre lembrado por mim aquele primeiro momento, e achei muito bonito todo mundo reunido ali, interessados na formação litúrgica. Eu vou falar uma breve palavra em alguns pontos que gostaria de deixar como colaboração e reflexão para vocês. Em primeiro lugar, eu coloco a questão da liturgia como fonte de espiritualidade, né? A liturgia não é um problema, que muitas vezes a gente pensa, né? Como é difícil, como é complicado, quanta coisa. Ela não é um problema, mas ela é uma fonte espiritual para sustentar todos os fiéis. Deveríamos beber nessa fonte para matar nossa sede de Deus, para saciar, melhor dizendo, nossa sede de Deus. Um segundo ponto é aquilo que todo mundo já sabe, mas o bispo tem a obrigação de lembrar. A liturgia eucarística, principalmente, é um momento de oração. Não pode ser um show, um comício, uma palestra. A Santa Missa é tão sagrada, e eu acho que nessa situação de pandemia tão triste que estamos vivendo, em que muitos agentes desta pastoral, como de outras também, partiram para a casa do Pai, essa pandemia está nos mostrando muitas novidades, que é possível celebrar sem folheto, é possível celebrar sem show, sem aqueles grandes aparatos instrumentais de bandas. Quer dizer, é possível celebrar de uma forma mais simples, mas muito mais vivida, mais sentida, mais orante. E também um terceiro ponto que eu gostaria de dizer é que, mais do que perguntar como celebramos a liturgia, devemos nos perguntar se vivemos aquilo que celebramos. É algo que muitas vezes passa despercebido. A liturgia é para alimentar uma vida de fé. Como vivemos aquilo que celebramos, né? E um quarto ponto que eu ressalto, e dou os parabéns para vocês, a formação litúrgica, ela deve ser constante. Na Sacrosantum Concílio número 14 e 19, o Concílio Vaticano II recomenda uma constante formação litúrgica, para que nós celebremos sempre melhor. Eu vejo na nossa diocese uma evolução, melhorou muito depois da edição do Diretório de Liturgia, que precisa sempre ser retomado e nunca ser esquecido.
porque foi um trabalho tão bonito, tão assim bem feito. Muitas dioceses me pediram esse diretório para elaborar os seus com base nesse diretório. Então, não podemos deixar cair no esquecimento. Ali está uma síntese das normas litúrgicas da nossa igreja. E então é preciso que essa formação seja constante. Por isso, eu fico muito feliz com essa semana de liturgia. A pandemia não impediu esse momento. E, por último, gostaria de deixar uma pergunta que eu penso que todo mundo está se fazendo. Como será a nossa liturgia, nossas celebrações após a pandemia? Porque essa pandemia vai passar. E as nossas liturgias, as celebrações eucarísticas, como tudo na nossa sociedade, vai sofrer algum tipo de transformação, porque essa pandemia afetou tudo, né, em todos os setores da nossa vida. Por isso, aproveito aqui para sugerir, caso queiram, e também sugerir a direção da pastoral litúrgica, que se achar bom, que forme um grupo de trabalho, um GT, como diz hoje é tudo sigla, né? Um GT, um grupo de trabalho especial para pensar a liturgia após a pandemia, fazendo inicialmente um apanhado de tudo que aconteceu na liturgia, quais foram as mudanças, aquilo que mais marcou, e depois ver aquilo que pode ser assimilado, aquilo que pode ser melhorado. Então, esta é a minha palavra, e deixo aqui um abraço a todos, abraço virtual por enquanto, e um agradecimento muito grande, especialmente à equipe de coordenação, a todos os que estão ajudando a transmitir essa semana. Agradeço especialmente o padre Guilherme Franco Otaviano, que, embora tão jovem, assumiu assim, com muita garra, esta pastoral. Ele está, não sei se vocês sabem, mas vou dizer aqui, ele está cursando o mestrado em liturgia na Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Teologia. E então está se capacitando mais ainda. E foi nomeado cerimoniário diocesano, assim, sucedendo o padre Vinícius Afonso nesse cargo, ele que terminou o seu período. Então, uma boa semana de liturgia, e agradeço muito também, porque em todas as liturgias eucarísticas se recorda do bispo rezando por ele, né? Continue, porque precisa mesmo. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa semana. Muito obrigado, Dom Pedro. Alegria sempre ter em nosso meio, incentivando o nosso trabalho, e que também, a partir da fala dele, todos nós nos sintamos cada vez mais impulsionados a conhecer, a amar e principalmente a viver mais a liturgia. Então, nesse momento, dando início ao nosso primeiro dia de formação, quero acolher com muito carinho Fernanda Minichello, da Pastoral das Comunicações Diocesanas. Fernanda, boa noite. Boa noite, Iso. Boa noite, padre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e é com muita alegria que a gente te acolhe. Você que vai falar um pouco, né, de algo que sempre caminhou junto, mas, sobretudo nessa pandemia, e dentre
as mudanças que a pandemia trouxe, eu acho que vai continuar caminhando cada vez mais junto, pastoral litúrgica e pastoral das comunicações. Então, é muita alegria que nós a recebemos aqui nesta noite. Obrigada, obrigada. Bom. Deixa eu só organizar aqui. Bom, gente, não nego que quando o Padre Guilherme fez o convite, fiquei muito feliz, mas também não nego que hoje eu entrei num nervosismo danado, porque a gente da Pascom está acostumado sempre a estar atrás das lentes e nunca à frente das lentes, né? Por mais que eu tenha uma formação de educação, sou formada em biologia, mas aquele nervosismo toma conta danada. Então, a gente vai combinar o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam aí por e-mail, que já está passando aqui embaixo, que a gente depois manda para o Padre Guilherme as respostas, se precisar, e no dia 27 ele apresenta para vocês as dúvidas que vocês vão ter. E aí a gente está por trás, né, das câmeras de novo. Bom, o Padre Guilherme disse uma coisa que é bem real, a gente sempre caminhou junto, né? A pastoral da comunicação, ela sempre comunicou o que a liturgia prepara para uma celebração. E ele agora, como cerimonial do bispo, a gente vai trocar muitos olhares durante a missa, né? Essa conexão que a gente precisa ter com a liturgia, mas também com o responsável pela missa, com o cerimoniário, o próprio padre. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar de como a gente pode atuar em conjunto, aí na sua paróquia, na sua região, eu acho que a gente precisa entender o que é Pascom. Deixa eu só mudar. Então, prazer, né? Sou Fernanda Minichello, mãe de 3 meninos, Bernardo, Benício e Benjamin. Estou na coordenação da Pascom Diocesana desde final de 2016. Tenho aí 2 grandes parceiros, que é o Gustavo, seminarista, que hoje está comandando a live escondidinho lá por trás das câmeras, e a Thaís, que é da região Anchieta, que está comigo à frente da coordenação da Pascom. Para a gente poder falar de pastoral, toda a nossa igreja, ela eu costumo dizer assim, né? Quando a gente sai daquela bolha chamada paróquia, porque eu digo que é uma bolha, a gente às vezes vive naquele mundo paroquial, pastoral paroquial, e esquece que a gente tem uma igreja viva lá fora, né? Que a gente tem uma hierarquia, que a igreja, ela sim é comandada pelo Espírito Santo, mas ela é regida por documentos, né? A pastoral da liturgia não faz a leitura porque acordou num dia e falou, vou fazer a leitura hoje. Não, existem documentos que nos ajudam em relação a isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o documento 99 da CNBB. Esse documento aqui, ele rege exatamente tudo que é comunicação dentro da igreja no Brasil, né? A comunicação, os meios de comunicação, eles sempre foram ativos dentro da igreja. Até porque muito tempo atrás, antes de intermirífica, antes de documentos que nos colocavam a comunicação como importante na igreja, a gente não atuava, né? A comunicação era meio que escondida, não se dava um valor a ela. Então, depois do CELAM que teve, e aí a gente conseguiu entender a importância de comunicar a boa nova, de usar os meios que já existiam, jornal, rádio, que existia, para poder falar de Jesus, de anunciar. Então, esse documento aqui, ele tem 10 capítulos, ele é muito bom de ler. Então, se a gente tem alguns agentes da Pascom aí, deixa eu dar uma olhada. Eu vi alguns nomes conhecidos aqui, ó. O pessoal corre para vir assistir junto com a gente. Então, ele é composto de 10 capítulos. Então, qual é a função desse documento? Ampliar relações da comunicação com a comunidade, né? Trazer uma cultura de encontro, sempre, como o Papa Francisco já nos trouxe. A comunicação, ela não é uma coisa à parte, ela é uma coisa conectada com a comunicação, tá? Com a igreja, perdão. Bom, esse documento aqui, gente, ele vai se destinar em especial para quem é responsável por formular práticas de comunicação dentro da igreja, né? A pastoral da comunicação, ela precisa ser priorizada nos planos de ação. Muitas vezes, dentro do plano de ação, dentro da igreja em si, esquece um pouquinho a minha fonte deu erro. Olha isso, os acentos foram embora, viu? Que feio. Comunicar sem acentuação. Thaís,
está assistindo e deve estar lá mandando mensagem para mim. Mana, cadê a acentuação? Bom, então vamos lá. A pastoral da comunicação precisa ser priorizada dentro de todo o planejamento de ação dentro da igreja, em todas as instâncias que existem. Aqui no último capítulo do documento, ele fala exatamente da comunicação na igreja e como que a PASCOM pode se organizar nas dioceses, paróquias e comunidade. A gente não pode esquecer... Eita, peraí que travou tudo aqui. Que, primeiramente, o que significa a pastoral da comunicação? A pastoral da comunicação, ela nasce da conjunção de duas realidades que interagem, comunicação e pastoral. O que é pastoral? Bom, pastoral da liturgia, pastoral. Ela vem apacentar, pastorear, pastor, certo? No Antigo Testamento, essas palavras são muito carregadas de muitos significados, porque a principal característica do pastor é sempre guiar e conduzir o rebanho, tá? Já no Evangelho de São João, Jesus ele se apresenta como bom pastor, que cuida das ovelhas e sempre as chama pelo nome, conduz e vai caminhar à frente delas e dá vidas a elas. Então, a pastoral, de uma forma geral, é aquela que vai conduzir, prover, libertar, vai reunir, salva, anima. Ela sempre coloca-se a serviço da comunidade e de todas as outras pessoas, né? De todo mundo. Então, lembrando, pastoral, colocar-se a serviço. Vocês na liturgia colocam-se a serviço. A gente na PASCOM também se coloca a serviço. A PASCOM em si, ela é um conjunto de ações realizadas dentro de uma comunidade eclesial. Ela não é mais uma pastoral dentro de uma paróquia, mas ela é aquela pastoral que vai integrar todas as demais. Gente, às vezes é um pouco complicado quando a gente chega e fala assim, o que vai acontecer na paróquia? Né? Eu preciso saber, o coordenador da liturgia, o que vai ter lá o mês que vem? E aí o coordenador pode falar assim, mas o que esse coordenador quer se meter na liturgia, quer saber o que está acontecendo? Né? Coordenador da acolhida, o que vai acontecer? Vocês vão organizar um evento? Então, a gente, PASCOM, a gente de pastoral, a gente é aquela que vai integrar todas vocês. Muitas vezes vocês pensam numa dimensão de uma formação de um evento e vocês acabam pensando mais no micro. E a gente, quanto PASCOM, tem uma visão mais ampla de como isso pode acontecer e quem a gente pode integrar. Essa pastoral, ela é do ser, ela é do estar, sempre em comunhão com a comunidade. E ela vai se caracterizar sempre de uma pastoral que tem uma vida integrada, participativa, estratégica e aberta à avaliação e à celebração. Aí vocês vão falar para mim, Fê, na minha paróquia não é assim. Porque lá na minha paróquia, que é lá na diocese, lá não sei de onde, porque na nossa nunca acontece, a PASCOM vai, põe o tripé, põe a câmera, transmitiu, virou as costas e foi embora. Isso infelizmente acontece ainda, né? A gente ouviu alguns lados para estar aqui hoje, né? E a gente ouviu tanto da liturgia, a falta de vivência dos agentes da PASCOM na espiritualidade. Dom Pedro teve uma fala que eu até falei aqui, até anotei aqui, mas eu dei uma mudada, peraí que eu vou pegar. Maurício, vai estar assim para vocês disponível esse material. Como vivemos aquilo que transmitimos? Essa fica uma pergunta para os agentes da PASCOM, né? Como eu vivo aquilo que eu transmito, né? Como que eu vivencio a fé, como eu vivencio a liturgia. Então, isso vai muito de encontro a essa vida integrada e participativa, né? A gente precisa estar integrado à vida da comunidade. A PASCOM, ela não é uma coisa à parte, assim como a liturgia também não é. Então, quando vocês, aí na paróquia de vocês, vão imaginar, nós teremos a missa, vamos pensar na Nossa Senhora do Carmo, sexta-feira. Vai celebrar a Nossa Senhora do Carmo na sua paróquia. O que a gente faz, a liturgia? Tá aqui, vai estar aqui a prece, que vocês vão ver essa semana como elaborar em oficina, vai ter a prece, vai ter isso, pronto, tá aqui, acabou. Você virou as costas, fez escala e vai embora. Não, vocês pensam toda numa dimensão global, né? Bom, a gente vai ter o animador, vai ter o leitor, mas como a gente vai fazer isso chegar até as pessoas? Como a minha paróquia, que paróquia de São José, vai anunciar que no dia 16 será uma missa de Nossa Senhora do Carmo. Qual ação em conjunto que eu posso fazer?
Como que eu posso trabalhar isso? Então, nada dentro da igreja é separado. É tudo um corpo só. Qual que é o nosso objetivo, né? Então, o nosso objetivo é estimular a comunicação entre pessoas, entre grupos, entre pastorais e comunidades. Sempre orientando para o uso dos meios de comunicação. Então, oferecendo técnicas, métodos e mística que vai o quê? Facilitar a evangelização da sociedade. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, Riso, vai ter, vamos pegar lá no começo da pandemia, Riso, vai fazer a semana? Vou. Tá, vamos sentar online, né, tudo online. Como que a gente vai realizar a Semana da Comunicação? Como que a gente vai fazer acontecer a Semana da Comunicação? Então, uma pastoral que atua em conjunto. Eu acho que vocês ouviram muito falar de pastoral de conjunto, né? Então, a gente conseguiu, através da pastoral de conjunto, inserir quem estimula ações, né, de comunicação, apresentando os meios de comunicação que existe hoje, através dos nossos canais diocesanos, para que a gente chegue aqui hoje para vocês, para que a gente consiga evangelizar e que a gente consiga formar pessoas, né? Esse momento de formação também. Então, nosso objetivo é esse, facilitar a evangelização. A gente nunca atua só, a gente sempre atua junto com vocês. Bom, como que acontece a organização da Pastoral da Comunicação? Segundo esse documento aqui, ó, a gente atua através de 3 eixos, né? Meios de comunicação, nos meios, através dos meios, nos meios e diante dos meios. Confuso, né? Vamos entender um pouquinho, peraí. Através dos meios. Então, vai implicar o quê? Um saber meio técnico, né? Conectado a essas ferramentas de tecnologia. Então, é utilizar o que o mundo oferece para que eu possa fazer o anúncio do evangelho. Saber o que lançou aí? É o Meet, né? Agora o Meet lascou a nossa vida. Já, não sei se vocês estão sabendo, mas já aviso. Deu 1 hora, ele avisa. Você tem 5 minutos de reunião. Então, aquela coisa gratuita de 300 pessoas foi embora, gente. Então, a gente precisa fazer o quê? Como vamos nos reunir na nossa paróquia? Pascom, o Meet lascou a nossa vida, a gente vai fazer o quê? Vamos buscar outras ferramentas que nos permitam nos reunir, dar formações, usar esses meios. Então, a Pascom atua através do meio, tendo um conhecimento técnico, mas também conhecendo quais meios que nós temos. Hoje a gente é muito fechado aonde? Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas existem outras formas da gente também comunicar, né? Então, rádio, TV, hoje a gente tem algumas paróquias que tem web TV. Nos meios seria o quê? Através de formações, como vocês estão aqui hoje. Então, a Pascom, ela atuou dentro do seu eixo, na formação de vocês, nos meios, né? Então, eu usei primeiro o meio tecnológico, através dos meios, que é o StreamYard que a gente usa. Qual meio, né? Que meio que eu vou... O que eu vou fazer? Formação para vocês. A gente faz isso também na Pascom. Claro que a gente fica até um pouco assustado, viu? Porque vocês são muito ativos, gente. Quando tem a liturgia na live, a gente bomba de alegria. Porque, tá aqui, ó, vou até contar para vocês, 512, somando YouTube e Instagram. Então, vocês chegam com presença, vocês têm sede de formação. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. E diante do meio, né? Por que diante do meio? Que, na verdade, se diz muito sobre a atitude, que está sempre baseada, no nosso caso, igreja, na espiritualidade. E que, através dela, a gente consiga promover o ser humano, né? Seja capaz a gente despertar, através dessa live, por exemplo, mais vocações para a liturgia. E, quem sabe, mais vocações para a Pascom, né? Então, através desse meio midiático, a gente consiga também trazer a espiritualidade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, o Papa Francisco sempre nos alerta. A gente tem que saber o que a gente vê diante dos meios, né? O que é visto aí. A gente é muito rodeado de fake news. Então, a gente tem que saber o que a gente compartilha, o que a gente acredita, né? O que eu vou divulgar. Porque imagina só você, atuante da liturgia, compartilhar uma fake news no grupo da paróquia. Quem nunca recebeu o Uno que roubaram com uma criança? Esse Uno aí roda o mundo tem uns 6 anos, gente. Então, a gente tem que estar atento.
não só o agente da comunicação, mas também aquele que é da liturgia, né? Porque quando alguém da comunidade vai na Santa Missa, você está de leitor e animador, você está lá em cima, você está proclamando a palavra de Deus, então ela crê que existe uma espiritualidade, uma ética no que você está fazendo. Existe uma vida baseada na fé, e que você vive essa fé. Aí ele te adiciona lá no Facebook, você está postando uma fake news. Eu nem lembro, são tantas fake news que eu nem vou chamar na memória, que eu posso até cometer uma gafe política, então não vou fazer isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado exatamente sobre isso. Por quê? Precisamos discernir aquilo que realmente contribui para a construção do reino de Deus. Aquilo que não contribui, eu não devo disseminar. Somos sempre agentes comunicadores. É isso que a gente tem que trazer sempre no coração. Bom, se eu já entendi o que é a PASCOM, né, e o que ela abrange, tem algumas características que podem ajudar a gente a trabalhar junto, a entender como funciona. Primeiro, somos aqueles que se colocam a serviço de todas as pastorais, que vai dinamizar suas ações comunicativas, que vai ajudar vocês a anunciar a Boa Nova. Também vamos promover esse diálogo pastoral e a comunhão de diversas pastorais. Como eu disse, a missa de Nossa Senhora do Carmo, a liturgia vai fazer ela sozinha? Não. Cerimoniário, coroinha, ministros, é um trabalho em conjunto, sempre. E a PASCOM tem, segundo o documento da CNBB aqui, ó, a função de promover esse diálogo, tá? Entre vocês, entre as pastorais. A gente capacita os agentes de todas as pastorais na área da comunicação. Olha, eu até coloquei de outra cor, ó. Catequese e liturgia. Meu Deus do céu, vou ter que fazer live agora. Lascou minha vida. Fernanda falou que eu vou ter que pegar um tripé, colocar lá e vou ter que fazer live. Não, mas pode ajudar a gente, a gente agradece. Mas, na verdade, a gente auxilia vocês a entender os meios que são utilizados. Estivemos em pandemia. Como que as catequistas chegaram na casa das pessoas? A gente tem muitas senhoras. Será que elas conseguiram produzir um conteúdo sozinha? Nós somos aqueles que nos dispõem a ajudar vocês, né? Então, usem a PASCOM das paróquias. Usem os meios que estão em poder delas. É essencial. Porque muitas vezes a gente fica preso, tenho que me virar porque eu sou catequista. Não. Usem o que vocês têm dentro da paróquia. Na parte também da liturgia, uma das coisas que eu sempre me preocupo e pego muito assim, conversando com as meninas da comissão de liturgia da diocese, meninas, e aí? Vai ter tal missa, o que vai ter? Né? Como que vai acontecer? E aí, quando eu sempre chego mais cedo, elas estão ornamentando, eu tento posicionar, então falar para elas, joga mais para a direita, joga mais para a esquerda, para que quem está em casa, porque a intenção da live é exatamente essa, esteja presente, vivenciando o que eu estou vivenciando ali. Nós já vamos passar para esse ponto aí, para a gente conversar. Bom, precisamos favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação. Então, eu preciso fazer a minha igreja, o evangelho, a chegar aos meios de comunicação seculares, que vamos supor, Diário Grande ABC, rádios, né? Programas hoje que a gente tem muitos canais no Facebook, então eu preciso ter um diálogo para poder chegar até lá, para também comunicar de todas as formas. Eu não posso simplesmente me fechar nos meus canais da minha paróquia, por exemplo. Eu vou ter um evento na minha paróquia, eu vou divulgar nos canais. Se eu consigo desenvolver um bom relacionamento com as outras mídias, a gente consegue atingir mais pessoas, né? Ser visto para ser lembrado. Então, vocês pensem exatamente nisso. Cristo precisa ser visto, sempre, né? Bom, precisamos envolver profissionais e pesquisadores da comunicação nas reflexões da igreja. Então, quando a gente traz um profissional sempre para nossas lives, para falar de mídias sociais, muitas vezes profissionais de comunicação, é que a gente possa refletir e trazer isso à luz da nossa igreja. Como que eu vou usar? O que é usado no mundo? Como que eu posso aprender com youtuber para comunicar? Muita coisa. Como eu posso aprender com digital influencer para comunicar a minha igreja? Então, a gente consegue usar profissionais dessa área para melhorar. Por exemplo, vocês na liturgia.
Precisamos melhorar a dicção, certo? O que a gente vai fazer? Vou chamar lá fulano de tal que não tem nada a ver na área. Não, vocês vão atrás de profissionais para dar formação, tá? E aí a gente desenvolve várias áreas dentro da comunicação, como imprensa, publicidade, relações públicas, e aí por diante. Dentro desses eixos, a gente não se limita somente com produção de murais. A PASCOM está lá para transmitir, como a liturgia está lá para ser animador da missa, e só. Como a acolhida está lá para entregar o papel no começo da missa. Não, nós somos muito mais que isso. E dentro do que nos compete, a gente tem 4 eixos que nos alicerçam: a formação, a articulação, produção e espiritualidade, tá? Temos esses 4 eixos que nos ajudam a nos tornar uma pastoral da comunicação. A formação, foi o que a gente falou um pouquinho antes, ela tem por objetivo qualificar as lideranças de agente pastoral. O legal seria que se na liturgia só tivesse fonoaudiólogo, que sabe respiração, que sabe falar, que sabe lidar com tudo isso. Certo? Mas eu não tenho. A gente sempre precisa contar com os leigos que se dispõem a estar conosco. Gente, eu sou formada em biologia, pós-graduada em análises clínicas. Minha vida sempre foi laboratório e dar aula para curso técnico. Há 13 anos eu parei na pastoral da comunicação. E aí o meu amor que eu descobri, o amor que eu descobri na comunicação de igreja, na igreja, de viver isso, mudou meu caminho profissional totalmente. Mas eu entrei sendo uma bióloga. E hoje estou aqui com pós-graduação, fazendo cursos, entendendo um pouquinho do que é esse mundo da comunicação. Então, a gente sempre tenta trazer formadores, para que possa auxiliar sempre na formação desses profissionais, para que a gente possa levar Jesus sempre da melhor forma possível, tá? Então, a gente sempre tenta trazer profissionais na área da comunicação, da liturgia, para que os agentes da PASCOM entendam o que é a PASCOM. O segundo eixo é a articulação, articular. O que eu faço muito com as mãos, se vocês separarem, Então, a articulação, ela se propõe a animar e envolver os agentes de diversas pastorais, para que eles conheçam e também se comprometam com ações concretas dentro da igreja, e que são integradas no meio da comunicação, no anúncio de Jesus. Então, o outro aspecto que consiste um pouco sobre isso são os mutirões, as formações, como hoje também está acontecendo na Semana da Comunicação. São ações em conjunto, que fortalecem a comunhão e o engajamento nas ações comunicativas. Na produção, então, aqueles cards, que vocês têm postado, que é aquelas artes, o vídeo editado da paróquia, o texto, é algo que nós, PASCOM, sempre fazemos. É nossa função. E a espiritualidade, que, na verdade, ela é o alicerce de todas as outras. Não adianta eu saber fazer, eu sei articular, mas eu não vivo a minha fé, eu não entendo o que está acontecendo ali. Então, se eu não tenho espiritualidade, eu esqueço todos os outros eixos. Por quê? Sem prática e a vivência dessa espiritualidade, o comunicador ele é vazio, ele é vulnerável, na verdade. Então, a gente precisa sempre cultivar nos agentes da PASCOM uma espiritualidade. Então, por exemplo, nós, a Diocese, a gente sempre faz momento de espiritualidade, A gente tinha um retiro programado, mas a pandemia acabou nos esvaziando um pouco nesse sentido. Bom, tudo bem até aí? Qualquer coisa, vocês vão mandando perguntas aí para o e-mail, tá bom? Deixa eu só ver que horas são. Não, tá tranquilo. Qual a organização da PASCOM? Assim como a Comissão de Liturgia, nós temos uma organização a nível Brasil, CNBB. Então, a gente tem a nacional, que tem o seu coordenador, o seu padre assessor. A gente tem a regional, que no caso é a nossa região de São Paulo, que é Sul 1. Nós temos a diocese, nós somos diocese, a paróquia e a comunidade. A PASCOM, na verdade, no âmbito nacional, pessoal, ela articula muito a partir da comissão episcopal, Então, ela articula sempre em comunhão com os bispos e coordenadores regionais. E o que ela faz para nós?
os 4 eixos: formação, articulação, produção e espiritualidade, né? Ela sempre estabelece como princípio construir uma unidade de trabalho. Então, ela visa sempre um trabalho mais efetivo, que esteja de acordo com todos os documentos que a CNBB pede. Então, ela sempre vai nos enviar documentos, ela vai se articular a nível Brasil com também os coordenadores pastorais a nível Brasil. Já a nossa região Sul 1, que é todo o estado de São Paulo, ela se organiza de uma forma mais de articular com as regiões, né, com as dioceses. Então, ela sempre vai fazer um trabalho sintonizado com a gente, né? A gente se reúne periodicamente para tratar as ações de comunicação de São Paulo, tá? O âmbito diocesano, né, que vocês conhecem um pouco mais, que a gente tem o bispo da diocese, tem como uma referência, a gente tem um coordenador diocesano, né, que no caso nós temos o padre Thiago e o padre Marcos, e a gente tem aí uma estrutura um pouquinho diferente do que o documento nos compete, mas eu vou explicar para vocês como funciona, tá? E aí a PASCOM da sua paróquia, que é o quê? Que é um espaço de encontro e formação para comunicação. A paróquia, ela serve de um lugar de excelência para a atuação da PASCOM. Então, o objetivo da PASCOM aí é o quê? É organizar, articular e animar a comunicação das paróquias. Ela sempre tem o pároco, né, como seu central, porque a gente nunca faz nada sem autorização dele. Vocês inventam não, gente, perdão. Vocês, por acaso, hoje na missa nós vamos pôr uma motivação no ofertório. Padre que lute? Não. Vocês pensam e apresentam. Padre, pode. Padre, pode. Pode, mas faz isso, isso, isso. Então, a gente sempre tem o nosso diretor espiritual dentro da paróquia, que no caso é nosso padre, né? Então, a gente tem o coordenador, e o ideal mesmo, é que existisse um representante de cada pastoral que atuasse dentro da PASCOM, para trazer a sua realidade pastoral para dentro da comunicação da igreja, tá? Bom, como que a gente está dentro da diocese de Santo André? Olha isso, ó, é um monte de coisa, né? Vocês viram aí, ó. Só para vocês entenderem um pouco como que nós nos organizamos dentro da PASCOM. Então, nós temos o coordenador de comunicação, que é o padre Thiago, o vice-coordenador de comunicação, que é o padre Marcos. Dentro desse organograma, nós temos o departamento de comunicação. Ele vai possuir 2 braços. Só para vocês entenderem. Às vezes o pessoal fala assim, eu já falei com a PASCOM. Meu Deus, falou com quem? Gustavo? Thaís? Não, falou com a assessoria, não falou com a gente. Então, toda a parte pastoral da diocese, de articulação pastoral, compete à pastoral da comunicação, nos compete. Toda a parte de comunicação institucional compete à assessoria de imprensa. Então, por exemplo, a liturgia decidiu fazer a semana de liturgia, certo? Então, a RISO procurou o Centro Pastoral, coordenado pelo padre Joel, que tem a Mércia Mariana. A Mércia Mariana nos procurou, o PASCOM, falando, olha, tem esta live, é possível fazer? De que forma faremos? Olha, Mércia, é possível fazer desta forma, vamos conversar? Vamos. Olha, RISO, padre Guilherme, é assim que pode ser feito, o senhor acha que compete? Vamos fazer assim, vamos fazer assado? É dessa forma. Assessoria vai ter a semana de comunicação, precisamos produzir os conteúdos para isso. E lá a gente tem o Fábio, que é o nosso jornalista, que vai produzir toda a parte de publicação de site, de matéria para as mídias seculares, para anunciar lá no diário que vai ter uma live da semana de comunicação. E aí toda essa parte de postagem acaba sempre ficando para assessoria, né? Só mais de finais de semana essas coisas que nos competem. Lembrando, pessoal, que a assessoria é a parte contratada da diocese, são os funcionários. E a PASCOM, ela é o quê? Somos nós, leigos, que nos dedicam de coração, gratuitamente ao trabalho, tá? Então, eu, Fernanda, Thaís e a Thaís, somos leigos que decidiram dizer sim ao projeto de comunicação e nos dedicar a levar a boa nova. E dentro disso, a gente tem uma equipe de voluntários. São os redatores, eles produzem conteúdo para o site, né? Então, a gente tem algumas pessoas que lá escrevem para o nosso site. Os revisores, né? Que são profissionais que se doam para revisar todo o conteúdo, tá bom? E os fotógrafos, que são
profissionais, sim, que atuam na arte de fotografia, mas se dedicam também um tempo gratuito para fotografar na diocese, tá bom? Bom, como que é a PASCOM diocesana nesse sentido? Como que acontece a articulação diocesana? Eu expliquei para vocês como funciona um pouquinho o nosso organograma, mas só para vocês entenderem. Nós, da PASCOM diocesana, a gente foi atrás de formação também, né? Hoje eu estou fazendo uma segunda pós, mas voltada também para a comunicação, mas todos nós decidimos estudar. Então, a gente faz cursos, assiste vídeo, para obter um conhecimento. Por quê? Porque nossa intenção sempre é comunicar Jesus da melhor forma possível, é fazer Jesus chegar na casa das pessoas. Então, por isso, nós decidimos ir em busca de formação. Então, diante de tudo isso que a gente busca, essa busca de formação, a gente faz todo um planejamento estratégico anual, né? Tanto das atividades da PASCOM, que é uma atividade também voltada para os nossos agentes, como formações, Semana da Comunicação, e nós também auxiliamos também nesse planejamento voltado para as mídias sociais, tá? Que como comunicar, quais são as mudanças que a gente vai fazer nas redes, análise de métricas. Então, a gente também ajuda nesse sentido, nessa articulação diocesana. Então, nós somos os coordenadores diocesanos, que sozinhos não fazemos nada, e assim como vocês da liturgia, nós temos também nossos coordenadores regionais. Então, em cada região pastoral, nós temos 2 coordenadores. Eles se tornam nossos braços nas regiões. São 105 paróquias. Jamais a gente vai conseguir chegar a todos, né? Então, nós temos essa articulação diocesana. E essa articulação diocesana, ela não é para ir postando coisas, não. Essa articulação diocesana, e aí eu falo um pouquinho com os coordenadores diocesanos, regionais, perdão, que o trabalho desses coordenadores regionais é atuar com vocês na região dentro do CRP. Então, por exemplo, vocês querem fazer um evento regional? Vou fazer, estou fazendo. Não. Conversem com o coordenador regional. Ele conhece os meios, lembra disso? Os meios tecnológicos, para ajudar vocês na articulação, tá? Em como chegar em todas as paróquias. Então, é muito importante que vocês, que estão no CRP, entendam a importância da PASCOM. A importância da PASCOM não é pegar um conteúdo que vem da diocese e mandar lá no SRP. A função da PASCOM regional é articular as coisas voltadas para vocês. Todo esse conteúdo voltado para vocês. Então, por exemplo, a gente precisa divulgar em unidade. Vai ter a Semana Bíblico-Catequética, vai ter a Feira Bíblica, que é regional. Como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai construir isso? E isso é muito importante ser sempre realizado em conjunto, tá bom? Bom, e na paróquia de vocês, como pode ser feito... Como que a PASCOM pode atuar? A pastoral de conjunto, né? Vocês não fazem um planejamento mensal, semanal, mensal, anual de vocês? O que vocês vão realizar? Ou então, eu sempre, mês de agosto, o que a gente celebra em agosto? As vocações? Então, a liturgia pensa lá, todo domingo, fazer uma motivação. Mas como a gente pode fazer essa motivação chegar a quem está em casa? Né? O maior problema é esse. Como a gente acaba não atuando em conjunto, e aí eu não culpo vocês, liturgia, mas sim todo um trabalho que não existe questão de espiritualidade também, mas eu acho que alguém precisa dar o pontapé inicial, né? E aí, quem sabe no parte aí de vocês também da liturgia, me ajudar com a galera da PASCOM, é entender que ela sim é uma pastoral de conjunto. Então, sempre que vocês vão planejar uma divulgação, para que também o Face da Paróquia Instagram não fique só postando arte de festa. Quem fez da paróquia só posta de arte de festa, levanta a mão aqui, ó, nos comentários que eu quero ver. Se tem muita paróquia que só posta, não posta dia de santo, mas os que posta arte de festa é uma beleza. É só festa, 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 festa. Só vai na festa. E esse é no intuito, né? Então, é importante atuar em conjunto para entender que junho é o mês do dízimo, que dia que vai ter, que tem o santo, aquela missa, como que a gente pode trabalhar uma divulgação. Vamos divulgar as pastorais da nossa paróquia. Como que a gente pode fazer isso? Vamos, PASCOM, ajuda a gente a fazer vídeos curtos, né? Quero fazer uma formação.
para os meus agentes da liturgia, aqui na minha paróquia. Como que eu posso fazer? Como que eu posso articular e organizar isso? Chamem a Pascom. Ela vai ajudar vocês a estar fazendo essa articulação, tá? Então, ela também pode ajudar vocês a planejar, junto às demais pastorais, uma ação que vai acontecer, uma missa de Corpus Christi, uma campanha do agasalho, um tapete, né, social, que nós fizemos tapete de Corpus Christi com cobertores e roupas. Então, a Pascom, ela pode ajudar vocês na paróquia a desenhar uma forma de atingir mais pessoas. Qual o intuito, gente, da gente atingir mais pessoas? Anunciar a Boa Nova, né? Somos um corpo só anunciando a Boa Nova. Não podemos nunca pensar isolado. Eu acho que um dos maiores problemas nossos é exatamente esse. Pensar de forma isolada. A gente precisa pensar de forma conjunta, sempre em forma conjunta. Como que foi anunciar a Boa Nova durante a pandemia aí na sua paróquia? A gente teve live de tudo. É live do padre fazendo chá, é live do padre atravessando a rua. A gente teve live, um monte de live. Tá, mas eu anunciei a Boa Nova através das lives? Será que o conteúdo que a gente produziu em conjunto falou do Evangelho de Jesus? A gente precisa analisar se realmente chegamos até lá. No domingo, durante a transmissão da missa da Pastoral da Acolhida da Diocese, uma das meninas da comissão de liturgia falou assim: Fê, fala de como que faz uma live, pelo amor de Deus. O menino da Pascom estava sozinho, que vocês sabem que é isso que está acontecendo, poucas pessoas, né, meio que se afastaram das atividades, e ele falou para mim, me pôs em frente a um tripé e falou: transmite. Eu não sabia para que lado eu virava, para onde eu olhava, o que eu fazia, para onde eu corria, se eu corria para o padre, para onde eu ia. Peraí que o mouse foi. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, discernir, né? Discernir sempre que através de uma transmissão, os fiéis, eles vão viver a igreja doméstica. Então, eu preciso saber isso. Eu falo muito para os agentes da Pascom que eles precisam olhar para aquela telinha do celular ou do computador, ou a forma que eles vão transmitir, e imaginar que eles estão na celebração, porque eles estão, mas estão em casa. Então, ele está ali, não só olhando o celular, mas ele está olhando tudo ao redor. Então, ele vê o padre, ele vê a ornamentação que vocês sempre preparam lindamente, né? Existe um contexto dentro da missa. A missa é um ritual. Então, a gente precisa celebrar esse ritual em conjunto, para que quem está em casa sinta-se ali do seu ladinho. Então, sempre que eu digo para os agentes, quando a gente fala de transmissão, é exatamente isso. Pense que você está em casa e você tem aquela tela. E que aquela tela é a sua visão dentro da igreja. Como que a pessoa vai ver? Então, o padre está na homilia, você está filmando o músico? O padre está na consagração, você está filmando o leitor? Né? Então, a gente precisa sempre ter discernimento, né? E para a gente discernir, primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Cristo é o centro da nossa fé. E é nosso dever, Pascom e liturgia, levar para todos o Evangelho de Jesus, né? Uma coisa que é legal que a liturgia pode atuar em conjunto com a Pascom é divulgar nos grupos paroquiais o quê? O arquivo do ABC litúrgico, para que quem está em casa possa vivenciar também esse momento tão lindo que é a Santa Missa. Então, vamos trabalhar aí em conjunto, né? Tem a Santa Missa, liturgia, vamos atuar junto com a Pastoral da Acolhida. A Pastoral da Acolhida não só entrega o folheto, né? Então, vamos atuar aí. Já que a gente não tem, o pessoal lá em casa, não tem ninguém entregando um folheto, uma coisa que a gente nem está entregando mais por conta da pandemia, então, sejamos nós, da liturgia, aquele que vai levar o ABC litúrgico para dentro da casa das pessoas, para ajudá-los a estar ali, ó, se sentindo junto com a gente, tá? Bom, é preciso investir? Meu Deus, essa é a maior pergunta de todas. Preciso comprar aquela câmera da Globo? Preciso ter o melhor computador? Não, não é preciso. Até porque o momento que a gente está vivendo pede muita cautela, né? Vocês sabem, o dízimo reduziu, a quantidade de pessoas na paróquia, nas missas, está limitado. Então, todos os recursos diminuíram. A gente precisa pensar em formas mais baratas de dar um upgrade, né, nas transmissões. Mas a gente consegue dar um upgrade sem gastar
e também chegar com qualidade em casa uma transmissão. E transmitir de uma forma digna o que está acontecendo, né? Para isso, para transmitir, a gente precisa trabalhar sempre em conjunto, sempre junto. Não adianta nada eu ter lá um equipamento maravilhoso de transmissão, certo? E a gente não conversou, Pascom e liturgia. E aí, eu tenho 300 câmeras. Missa de Nossa Senhora do Carmo, vocês montaram um altar para Nossa Senhora do Carmo. O que aconteceu? A Pascom filmou Nossa Senhora do Carmo na missa de Nossa Senhora do Carmo. Meu Deus do céu! O que vai acontecer? Então, a gente precisa dialogar sempre. Porque muitas vezes a gente imagina uma ornamentação, mas quando se vai para a transmissão, o espaço que a gente tem acaba sendo muito limitado. Então, a gente não consegue transmitir para quem está em casa o que está realmente ali no presbitério, né? Por conta disso. Então, é importante esse trabalho em conjunto. Eu imaginar como que eu posso fazer. O agente da Pascom, gente, ele tem que ser imperceptível. Se você vê muito o agente da Pascom sambando pela Santa Missa, já tá errado. Eu sempre brinco que eu fico feliz quando a gente transmite uma missa diocesana em que o padre que está falando, o animador, agradece todo mundo menos a Pascom. Meu trabalho foi feito corretamente. Ninguém me viu. Mas quem está em casa recebeu o que tinha que receber. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Bom, divulgar. Agora eu vou contar para vocês. Eu não falei que eu ouvi todo mundo? O pessoal da Pascom me reclamou que vocês não ajudam a gente no engajamento, gente. Fernanda, o que é esse tal de engajamento? Porque eu curto tudo que está na paróquia, no Facebook e no Instagram. Não é só curtir, né? Uma coisa que a gente sempre pede a eles também é que eles divulguem antecipadamente os links das missas, para que vocês possam mandar para todo mundo, para que todo mundo receba, para se preparar em casa. Porque você imagina, a pessoa liga o notebook na TV, certo? A internet atrapalha. Se a gente não mandar antes para a pessoa ficar lá esperando, literalmente esperando, ó, porque montou lá no computador, ou depois o celularzinho ali, a pessoa já fica ali esperando, ó, das 9 horas da manhã para começar a Santa Missa. Não é assim? Por quê? Porque ela está se preparando como ela se prepara para ir à igreja. Então, ela chega antecipada a missa na igreja, não chega? Deveria, né? Tudo bem que a gente tem uns atrasados, né? Mas deveria chegar cedo. Ela chegando cedo, ela também quer chegar cedo em casa para a celebração. Então, ela monta o altarzinho dela, ela silencia a casa. E aí, sim, esperando você lá, né? Para começar a Santa Missa. Se a Pascom, então me ajudem também a cobrar Pascom. Se a Pascom inicia a missa às 9, só tem o link às 9, até a senhorinha se achar, gente, lá no link, ela já tá, o padre já tá na homilia, foi a hora que ela se conectou e tá na homilia, né? Então, é muito importante isso também, divulgar antecipado, né? Nesse sentido, a gente deve ser o norte de vocês, né? Para poder ajudar também a chegar nas casas das pessoas, dos agentes que estão isso. Então, a gente sempre pede para o agente, ó, chegar uma hora antes, porque a gente precisa preparar o ambiente junto à liturgia, né? A gente é o olho, somos os olhos de quem está em casa. E assim, nós podemos contribuir para que Cristo seja sempre o centro. Então, é sempre um trabalho em conjunto. Sempre. A gente precisa trabalhar junto. E aí, Padre Guilherme, Pastoral da Música, é a mesma coisa com a gente. Muitas vezes a gente conseguiu. Só tem um celularzinho, mas eu tenho o cabo do áudio que liga no celular. E aí, a gente inicia a transmissão e começa o pessoal, o som tá ruim, não tô escutando a música, o microfone tá baixo. Por isso é importante que todos nós estejamos na paróquia cedo, né, para testar tudo isso, para que quem está em casa esteja perfeito. Porque imagina, já é difícil, né, já é um pouco complicado você estar em casa, não estar com a sua comunidade de fé. Começou a live, o músico solta, a liturgia solta um meme. Já solta o meme, já esquece de desligar o microfone, e aí já fala, não tô entendendo essa letra. Aí o músico começa a procissão de entrada, aquele som altíssimo que quem está em casa não sabe se sobe, começa um chiado. Aí o padre vai falar, o microfone dele lá embaixo, então a pessoa fica, aumenta na hora do padre e abaixa na hora da música, aumenta na hora do padre e abaixa na hora da música. Que concentração que você tem para viver a Santa Missa? Nenhuma. Então a gente precisa trabalhar em conjunto para viver a Santa Missa.
O pessoal está falando que tá um pouco embaçado a imagem, gente. Eu não sei se é minha internet, mas apesar que minha internet está boa aqui. Bom, faça um teste, né? Faz uma live antes ali rapidinho para vocês verem como vai ser a imagem na hora de transmitir. Eu faço muito isso. Agora que a Comissão de Liturgia da Diocese começou a voltar para as missas, né? Porque antes as missas do bispo estavam sendo na catedral, então não tinha a comissão caminhando junto com a gente. Então, o que acontece? Quando tá lá, eu tiro uma foto, então eu inicio um teste e mostro para as meninas, vai aparecer assim, tá? Tá bom assim? Ah, não, vamos puxar mais para a esquerda, vamos puxar mais para a direita. Então, é importante sempre fazer um teste antes, tá? Para que essa transmissão ela chegue na casa de quem tem com áudio bom a imagem, como eu falei para vocês. Bom, o que a gente precisa? Existem alguns planos que a gente chama dentro da fotografia, dentro da filmagem, que é um plano aberto e um plano médio. O plano aberto, a gente sempre usa para mostrar exatamente o presbitério e toda a ornamentação que vocês preparam no altar, no presbitério. Essa ornamentação, repetindo sempre, ela serve também para ambientar quem está em casa. Então, é importante sempre que ela apareça. Então, a gente tem que fazer de uma forma com quem está em casa apareça. Veja que ali tem uma arrecadação de alimento. Nesse caso, foi o tapete solidário que vocês estão vendo aqui, tá? Então, é importante, sim, que vocês utilizem dessa forma. Quando eu falo do som, gente, eu sei que não está dando para investir em muitas coisas, mas um cabo P2, P10, P2, P3, perdão, P10, P3, ele entra no celular e o celular capta o áudio direto da mesa. Então, você tem um som sem eco nenhum, limpinho da mesa de som. Então, não temos dinheiro para investir em grandes câmeras, vamos investir num cabo aí que deve custar uns R$60. Isso vai facilitar muito quem está em casa ouvir, tá? Então, lembrando, plano aberto sempre vai destacar a ornamentação do presbitério, certo? O plano médio, a gente sempre vai na hora do quê? Proclamação da palavra. O leitor está proclamando a palavra, a gente sempre puxa um zoom para ele. Porque quem está em casa, se ele está na missa, ele está prestando atenção aonde? Lá no leitor. Ele está olhando para o leitor, sempre, tá? Na hora da Eucaristia, liturgia eucarística, ele está olhando para onde? Para o músico, assim, ó? Não. Ele está olhando para o padre, para o bispo. Então, essa rotação, às vezes, é essencial para que ambiente quem está em casa. Eu, por exemplo, durante as celebrações, existem 2 momentos que eu viro para o público, né? Porque são momentos em que quem está em casa acaba olhando para nada, assim, né? Quem está na missa. Que é no ofertório, na hora que tem a preparação, né? Então, eu mostro o povo cantando, porque normalmente na hora do ofertório, o pai está preparando, ou você está prestando atenção, mas aquele momentozinho ali que você corre atrás de um filho, vai dar uma voltinha, e é isso, certo? Então, é nesse momento, né, do ofertório e na comunhão. São os momentos que eu volto para o público, tá? Eu não volto para o público no salmo, porque no salmo eu quero ver o salmista, né? Estou prestando atenção, eu estou cantando o salmo com ele. Claro, se eu sou uma canção nova, que eu tenho uma equipe, 35 câmeras, que eu aperto o botão e vai mudando, é fácil, é mais fácil, você vai mudando. Mas a gente que acaba sempre tendo uns equipamentos não tão bons, a gente acaba se virando dessa forma. E tem acontecido com a graça de Deus. O que a gente sempre pede? Transmissão no YouTube e Facebook, celularzinho assim, ó. Certo? Celular deitado. Tá? Que você acaba pegando todo o plano aberto. Se eu vou usar no Instagram, você usa ele no vertical. Sempre assim. Tá bom? São essas formas que a gente sempre utiliza. O que acontece? A gente precisa gerar uma certa interatividade para quem está ali assistindo a missa, né? E você, enquanto paróquia, também pode nos ajudar, enquanto liturgia pode nos ajudar nesse sentido. Eu vou falar para vocês uma grande dificuldade que eu tenho, às vezes, na hora das respostas, quando a liturgia não responde, porque eu não estou pensando em quem está ali na igreja, eu estou pensando em quem está em casa, né? E quando a liturgia não faz as respostas, eu sinto que quem está em casa está sozinho.
está falando sozinho. E responder ajuda muito quem está em casa a continuar vivenciando a celebração como se ele estivesse ali, ó, do ladinho de que está lá. Então, é importante, sim, que vocês respondam, tá? Para que gere essa interatividade. Então, e se vocês olharem, tem aquelas senhorinhas que na hora do amém, ela responde amém. Na hora das preces, ela responde as preces. Então, precisa sempre ter essa interatividade com essa galera, tá bom? Para eles continuarem se sentindo em casa. Quando eu digo para vocês que a gente precisa vivenciar quem está ali, quem está em casa principalmente, é porque muitas vezes a gente tem aquele agente que está lá por conta da pandemia e não veio mais, né? Perdeu um pouco o vínculo. Então, quando ele vê lá o agente da liturgia proclamando a palavra, ele vê os músicos, bate aquela saudade da sua casa. Quando você vira a câmera para o fundo onde está o povo, ele olha o amigo, olha, fulano de tal voltou, acho que eu vou ir lá e servir, né? Claro, sempre respeitando as normas sanitárias. Eu acho que dentro de tudo que a gente tem vivido, a igreja ela tem se portado, com a graça de Deus, muito bem em relação a isso, né? Bom, a gente tem algumas plataformas que a gente sempre utiliza, o YouTube, né? Que permite live, desde que você use um programa abaixo de 1000, mas para você usar o celular direto, tem que estar acima de 1000. O Facebook, que eu acho que todos vocês conhecem, e o Stories do Instagram também permite ao vivo, tá bom? Bom, como sobrevivermos comunicando a boa nova na Diocese de Santo André, na pandemia? Eu vou dizer para vocês, assim, que foi uma experiência bem diferente, né? Não sei se o Gustavo consegue entrar, se ele consegue estar junto aí comigo, que foi um parceiro, né, durante as lives aí, que a gente acabou estando junto nesse sentido, para fazer tudo chegar para vocês. A gente tem uma noção de que, quando tudo começou dia 17 de março do ano passado, a gente tinha 24 horas para o Senhor programado. E aí veio aquilo lá, tem que fechar tudo. Eu lembro que eu cheguei para o Padre Marcos e depois falei para o Padre Joel, falei com o Centro Pastoral, de que a gente não sabia o que vinha, né? Então, a gente precisava levar esperança para as pessoas. E que a gente da Pascom topava virar, pelo menos aí, a gente falou 24, mas a gente ficou 16 horas acordados, transmitindo as 24 horas para o Senhor. E aí tinha padre de 1 em 1 hora. Então, a gente ali já olhou, vamos precisar ser mais atuantes. A Pascom vai precisar sair, né, de trás para tomar a frente e fazer com que nossa diocese continue o 8º plano diocesano de pastoral. Mas é isso que aconteceu. Nós saímos do anonimato, né, nesse sentido, e demos cara. Isso foi muito bom para a gente, enquanto Pascom diocesana, porque as pastorais diocesanas, que até então faziam um trabalho paralelo, né, entendeu que nós éramos aqueles que articulavam, né, que o ajudava a chegar em casa, como aconteceu na sua paróquia. Tenho certeza que você nem sabia muito a função da Pascom. E quando a Pascom chegou, o que você teve que fazer? Olhar para a Pascom e falar, vamos transmitir as missas. Aí você, liturgia que não podia ir para a igreja, teve que ver o padre, somente o padre, através de um celular. Então foi essencial esse trabalho, né, da Pascom. Nós saímos do anonimato. A gente tem até um meme, um vídeo, que é todo mundo quis ser Pascom nos primeiros 6 meses de pandemia, porque era a única forma de você participar da Santa Missa, ali, presencialmente. Foi quando a gente deu um boom de agente. Confesso que agora o povo está indo embora, viu? Está voltando para as suas pastorais. Mas foi exatamente nesse sentido. Uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi esse diálogo inicial mesmo, com as demais pastorais diocesanas. Foi que eles tinham os eventos agendados, muitos não tinham conhecimento de tecnologia, não sabiam como usar, então a gente fez vídeo, nós fizemos um manual de como entrar no StreamYard, a gente foi conversando, não, nós vamos fazer acontecer, nós vamos fazer com que a formação chegue na casa das pessoas. A semana de liturgia do ano passado, eu fiz a casa do Padre Marcos, que ele era da paróquia perto da minha casa. E aí, nós fizemos lá, eu lembro que a Sandra tinha dificuldade na internet na casa dela, ela foi até a casa do Padre Marcos, a gente arrumou luz, eu estava numa salinha do lado,
para que a semana de liturgia acontecesse. Então, a gente se desdobrou para que isso acontecesse, né? Para que chegasse para vocês a formação. Nós não fizemos sozinhos, não. Foi um trabalho em conjunto, como tem que ser uma pastoral de conjunto, né? A comissão de liturgia veio com uma proposta de atividade e nos perguntou como faremos. Nós atuamos em conjunto. Então, o diálogo pastoral é essencial. Você não precisa saber como se faz uma live, como se usa o OBS, né? A Pascom está ali no canto com o computador, mas você precisa entender que precisa atuar junto à Pascom. Se vocês, liturgia, têm o mesmo objetivo que nós, que é anunciar a Boa Nova, precisamos fazer um trabalho em conjunto. E vou falar para vocês o seguinte, é uma emoção tão grande, gente. Eu juro que, não quero chorar, mas eu acabo me emocionando sempre que eu lembro disso. Nas 24 horas para o Senhor, a gente não tinha nada porque a gente estava acostumado a transmitir com o celularzinho ali em pé. Foi aí que a gente foi descobrir um mundo de tecnologia e a gente virou à noite, e a gente teve muita gente assistindo no YouTube, Facebook, e as pessoas rezando com a gente, as pessoas ficaram lá com a gente às 16 horas, participando das 24 horas para o Senhor. As pessoas estiveram lá. E aquilo, para mim, me trouxe uma satisfação muito grande. Quando a primeira saída que nós tivemos no Corpus Christi do ano passado, na paróquia lá em São Caetano, o Jesus, falo para vocês, eu não conseguia fazer a live, porque eu chorava de ver as pessoas na rua, eu chorava de ler os comentários, eu chorava que eu falei, não acredito que a gente está vivendo isso, e eu não acredito que a gente está conseguindo se manter firme enquanto igreja. Eu sempre disse que a pandemia ia servir de lição. Então, Pedro, ele falou sobre isso com a gente agora. Como seremos no pós-pandemia? É isso que fica para mim, essa questão sempre. Como nós seremos no pós-pandemia? Como nós seremos enquanto pastoral no pós-pandemia? Né? Será que nós vamos entender que a gente precisa ser conjunto? Nós precisamos atuar em conjunto? Eu acho que esse é o maior ensinamento de todos. A Pascom não está aí para mandar de como vai ser um evento, a Pascom está aí para ajudar vocês a fazerem acontecer. Aposto que muitos de vocês, Zoom, Meet, esses programas de reunião online, todo mundo teve que aprender a se virar e aprender a usar essas ferramentas para chegar na casa das pessoas. E é isso, é um aprendizado sempre, 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 sempre. Eu queria mostrar para vocês. Augusto chegou. Esse é o meu parceiro de live. Boa noite a todos. Eu não estava nem preparado aqui para falar, mas vou falar brevemente, né, respondendo um pouco também essa pergunta que a Fernanda nos fez, né, como sobrevivemos comunicando a Boa Nova na pandemia. A Fernanda até falava agora que foram inúmeras as dificuldades que nós tivemos, sejam elas técnicas, né, que plataforma utilizar, que cabo utilizar, como fazer, mas mesmo para a Pascom tudo isso era muito novo, né, mas conseguimos, foi um primeiro passo a ser superado. O segundo era até o nosso estado emocional, né, como nós estávamos, né, ficamos muito fragilizados nesse período, de ver pessoas queridas, enfermas, muitos infelizmente faleceram, né, então nós estamos sempre muito fragilizados, é sempre muito emocionante poder participar dessas transmissões, estarmos juntos levando a Boa Nova do Evangelho para todos, né? Então, tudo isso nos impacta, são muitas dificuldades, mas isso mostra que, com a graça de Deus, nós temos esses meios para levar a Boa Nova às pessoas. Nós poderíamos participar da celebração assistindo a missa na TV, de um outro lugar, de uma outra emissora, por exemplo, que já está acostumada, mas nós precisamos ter aquele contato com o nosso pároco, com o nosso administrador paroquial, com aquele cenário da nossa paróquia, com aquele presbitério. Isso dá uma identificação para nós, né? Mostra que nós estamos juntos, que nós estamos próximos. E, então, tudo isso nos fortalece na continuação dessa missão, né? E apenas para fechar, nós podemos lembrar do evangelho de ontem, né? Jesus, quando envia os apóstolos, recorda que muitas vezes vão haver as dificuldades, as tribulações, mas
como é bom depois os apóstolos voltarem e verem que a missão foi bem sucedida, né? Que nós vamos escutar na semana que vem, no próximo domingo. Então, é o sentimento de gratidão de poder fazer um pouquinho para que o evangelho chegasse na casa das pessoas. Acho que é isso, Fê. Não, e o que foi legal, gente, uma experiência nossa, que quando tudo começou na pandemia, e aí a gente começou a se articular, e isso é fantástico, a PASCOM. Em março de 2018, nós tivemos a enchente de São Caetano, que atingiu muito a parte da prosperidade, do bairro Fundação. E aí, eu estava no meio desse enchente, eu estava na prosperidade, e eu fiquei presa, ela estava grávida do Benjamin, do meu caçula. E aí eu vi aquela aflição daquele povo, gente. Juro para vocês, aquilo me tocou, mandei mensagem no grupo da região, dos regionais. Gente, precisamos articular, fazer as doações chegar para essas pessoas. E a PASCOM se articulou, as regiões se articularam, as paróquias se uniram. E Dom Pedro usa isso de exemplo em toda vez que ele vai falar da PASCOM, de como a gente se articulou para isso. E março de 2020 não foi diferente, né, Gu? Tem paróquia que o padre falou que não vai transmitir porque ele não sabe, porque ele tem dificuldade, porque ele tem que fazer sozinho. A gente, Dom Pedro, permite só um agente estar lá. Dom Pedro falou, com certeza, sigam e vão. E aí a gente conseguiu articular com paróquias que nunca tiveram transmissão online, começaram, e a gente usa os grupos, olha, tem tal aplicativo, tem tal isso, tem tal aquilo. E a gente conseguiu fazer com que 99% das paróquias tenham a transmissão por conta disso. Só que, Gu, trouxe esse lado de união e os memes que as transmissões trouxeram. A gente... Faz parte também. Quem nunca viu um meme na missa? Então, antes de finalizar, eu queria trazer para vocês, eu peguei alguns, tem um meme diocesano aí, gente, viu? A Mari agora que lute para poder fazer os sinais dos memes. Eu vou tirar aqui, então, e vou adicionar um vídeo, tá? Então, eu peguei alguns memes que a pandemia nos trouxe por conta da transmissão. Não tem meme de vocês só, não. É um meme em conjunto que todos nós pagamos micos nessas lives, não adianta. Quantas vezes eu iniciei transmissão e a câmera estava virada para mim? Aí a minha carona, assim, ó, aparecendo na live, ou então tropeçou no tripé. Ou então o leitor passou na frente da câmera, só vê o negócio. Ou então, gente, vocês já viram? Eu tenho uma figurinha de Dom Pedro já foi embora, né? Tá, eu tenho uma figurinha de Dom Pedro. A figurinha de Dom Pedro, porque Padre Camilo, né? Dom Pedro começou a celebrar lá na Casa Episcopal. E aí, gente, Dom Pedro, Padre Camilo apertou o botão sem querer, Dom Pedro de chapéu e de coisa de mano, assim, ó. Juro, na live. A gente desesperado, acho que o Padre Camilo conseguiu resolver, a gente pegou a missa, na hora que terminou, baixou ela, deletou, cortou e postou. Aí postou de novo, né? Tem um outro meme também que a gente teve aí, região de Diadema com a matriz, que tá também, eu vou passar para vocês verem. É meme atrás de meme, né? Só que a gente não tá isolado dos memes. Não se esqueça que a gente continua nas lives aí. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. E na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Fazendo a parte do Padre, né? E no primeiro mistério contemplamos Nossa Senhora sendo anunciada pelo anjo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Infelizmente gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
e a Jesus o Salvador, ao Espírito na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demo do louvor. E todos... Ai, cansei, desculpem. E todas as intenções que trazemos em nossos corações. Eis a luz de Cristo, ou melhor, eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Bom, gente, é isso, né? Espero que a gente tenha mostrado um pouquinho para vocês sobre o trabalho nosso da Diocese, né, da PASCOM da Diocese, e que consigam também nos ajudar nas paróquias, né? Nos ajude muito a divulgar o trabalho da PASCOM e atuar em conjunto, sempre, viu? Riso tá aí, o Padre tá aí, Gustavo? Cadê? Sim. Eu estava rindo muito, mas olha, podia ter poupado o querido Padre David. Gente, esse meme é hilário. Olha, quando a gente recebeu esse meme do Padre David aspergindo com o microfone, o Padre Alex. Mas olha, foi muito engraçado. Esse meme foi demais. Fernanda, teve bastante elogios, viu, para você. Disse que foi muito boa. Você estava nervosa com ele, muito. E olha, o pessoal disse que foi muito bom a colocação que você fez. E aí teve um comentário assim da Estelina. Que maravilha essa transformação em sua vida de comunicação, Fernanda. Amém. Muito interessante, não é? Amém. Então, vamos trabalhar junto, PASCOM e liturgia. Às vezes a gente dá umas picadinhas assim. Não, a gente tem uma, é o que eu falo, a gente tem uma troca de olhar muito boa, né? Eu acho que quando a gente atua nessas pastorais que estão atuando na celebração, né, na Santa Missa, a troca de olhar é fundamental. Estar sempre atento. Eu brinco muito, quando eu falo com o pessoal, daquele cara que respondeu tudo que é parte do padre. Ele baixou a cabeça e foi. E a gente, quando tá, a gente tem que estar, né, conectado quando a gente está servindo. Padre Guilherme, vamos nos olhar muito agora nas celebrações do bispo. Com certeza. E falando em meme, eu também ganhei chapeuzinho uma vez numa missa aí. Quem nunca, né, nessa pandemia? Mas faz parte. Olha, foi muito bom mesmo, né, tudo isso que você partilhou conosco. E eu ressalto, dentre tantas coisas boas que você nos disse, a questão de trabalhar juntos, o diálogo entre as pastorais. É algo que nós falamos muito, é algo que nós padres perdemos muitos cabelos ensinando, e dificilmente, assim, com muita dificuldade, a gente
coloca em prática, porque às vezes a liturgia vem para fazer a parte dela, a Pascom vem para fazer a parte dela, a música vem para fazer a parte dela, e acaba ficando muito isolado. E quando a gente caminha junto, realmente dá certo. Jesus enviou 2 a 2 para caminharem juntos. E esse é o grande segredo, não só em relação à liturgia e Pascom, mas em todas as pastorais. Depois, quando nós formos falar sobre as preces e os comentários lá na próxima terça-feira, também nós vamos voltar nesse assunto de caminhar juntos, de dialogar entre as pastorais, para ver como que isso é tão importante para que tudo dê certo. Então, muito obrigado mesmo do fundo do coração e vamos nos ver muito, se Deus quiser. Uma coisa interessante que a Fernanda falou quanto a dar as respostas no microfone, porque realmente em casa tem que, né? E também para quem está na Assembleia, porque não temos o folheto, né? Então, é importante que ajude nesse sentido, os animadores responder no microfone, e principalmente para a transmissão. Você sabe, eu nem sei se eu posso falar, depois vocês me matam, mas assim, eu me incomodo muito com o da show, gente. Eu sei, né, a CNBB tem trago algumas coisas, mas quando eu estou servindo como ministra, está em cima e ver as pessoas, porque as pessoas são assim, ó, eu juro para vocês, eu não tenho costume muito de usar o folheto em si, né, porque eu tento prestar atenção. Com o Pascom, a gente não consegue pegar o folheto. Eu sempre converso muito com a liturgia para me explicar quais são os momentos que se vai ter alguma coisa diferente para a gente ficar esperto. Mas isso me traz um incômodo. Então, quando eu estou transmitindo uma missa, eu tento não trazer esse incômodo para as pessoas e mostrar quem é o centro mesmo na transmissão. Uhum. É verdade, a gente tem que sempre lembrar que o Cristo, né, é o centro de tudo, e a partir daí, quando a gente tem consciência disso, então tudo a gente consegue caminhar bem, né? E a gente sempre fala que liturgia e música devem caminhar juntos e tal, agora agregando também, principalmente, ainda mais a Pascom, né? Então, a gente agradece muito, Fernanda, o seu sim aqui para nós hoje. Como a gente já esperava, o pessoal está nos comentários, a gente vê, não só elogiam a sua palestra, mas também o tema, né? Ter trazido esse tema para a semana de liturgia. Foi muito importante. E a gente também agradece por todo o trabalho, né? Toda a atenção que é dada à pastoral litúrgica. Agradecemos também a Mariana e ao Felipe. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Assim, a gente, né, veio a ideia, vamos, né, convidar, pedir ajuda, e eles logo se prontificaram. Muito obrigada mesmo. Padre Guilherme. Então, agradeço a todos vocês, também todos que nos acompanharam, membros das nossas paróquias, da nossa diocese, de outros lugares. Eu vi entre os comentários aí uma pessoa de Novo Horizonte, que é da diocese de Catanduva, e se outras pessoas de outras dioceses também deixaram comentários, e eu acabei não vendo, peço desculpas, mas a gente fica muito feliz de poder chegar, né, a muitos lugares. Amanhã nós teremos o padre Ademir, vai falar sobre os documentos da igreja, de maneira especial sobre o missal romano. Então, são todos aí convidados a continuar conosco, e avisem os coroinhas, os cerimoniários aí também para acompanharem, porque são as pessoas que mais estão usando, né, e lidando diretamente com esses livros litúrgicos. E, mais uma vez, as suas dúvidas, envie para o e-mail da liturgia, e aí no dia 27 nós vamos responder. Vamos pedir a Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos, que tenhamos uma noite tranquila, um bom descanso. Vamos rezar também por todos os enfermos, por todos aqueles que pedem as nossas orações, pelas pastorais das nossas paróquias. Vamos rezar pelo nosso bispo, pelo Papa Francisco, por todos os padres da Diocese de Santo André e pelas intenções todas que trazemos no coração. Peçamos também a intercessão de Maria Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.